E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Amém. Tomem assento, agradecendo a Deus pela sua palavra. Segundo o registro do Novo Testamento, Jesus chorou em 3 diferentes ocasiões. Junto ao túmulo do seu amigo Lázaro, que está lá em João 11:35. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, que a gente leu agora. E Jesus chorou em sua agonia no Getsemane. A gente vê isso lá em Hebreus 5:7. Este texto que nós lemos, de Lucas 19:41, traz o registro do choro de Jesus sobre Jerusalém. A expressão de Lucas 19:41 é mais do que chorar. A palavra grega usada para essa descrição deste fato, ela significa um choro com soluços e gemidos. Jesus lamentou sobre a cidade. Ele sofreu uma angústia profunda, expressada por ais, gemidos e dor. Para todos os lados que Jesus olhou, ele encontrou motivos para chorar. Quando ele olhou para trás, para o passado, ele viu quanto a nação tinha desperdiçado as suas oportunidades e sido ignorante a respeito do tempo da sua visitação. Quando ele olhou para dentro, ele viu a ignorância, a cegueira espiritual no coração do povo. Eles deveriam ter conhecido a Cristo, porque Deus lhes deu a sua palavra, enviou os seus profetas para lhes preparar o caminho. Quando Jesus olhou ao redor, ele viu atividades religiosas que estavam ultrapassadas. O templo havia se transformado em covil de salteadores. E os líderes religiosos, por inveja, queriam matá-lo. Havia religiosidade, mas não havia conhecimento de Deus.
Quando Jesus olhou para frente, ou para o futuro, Jesus chorou ao perceber o terrível julgamento que estava para vir sobre a cidade e sobre o templo. Por volta do ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi saqueada, foi destruída e o povo foi massacrado e saiu fugindo em desespero por todas as nações do planeta Terra. Tudo isso aconteceu porque o povo não reconheceu o tempo da sua visitação. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas Jesus foi por eles rejeitado. Lá em João, no capítulo 1, verso 11, está escrito: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lá em Lucas 19:14 está escrito, o povo dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. E lá em Mateus, no capítulo 27, verso 25, eles disseram simplesmente isto: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Eu estava ontem vendo um episódio com Janice sobre a Segunda Guerra Mundial e a tragédia dos campos de concentração, onde os judeus foram dizimados, e a gente se lembrou deste texto bíblico. O texto que nós lemos nos fala que Jesus chorou sobre Jerusalém com intensidade. O versículo 41 nos diz: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. As lágrimas de Jesus foram tão intensas que ele não pôde contê-las, apesar da ocasião festiva em Israel. Enquanto a multidão celebrava, Jesus chorava. Os discípulos haviam trazido o jumentinho, Jesus estava entrando triunfalmente na cidade. Toda a multidão louvava a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Hosana, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. No meio daquele desfile, quando as multidões colocavam suas roupas na estrada e galhos de árvores, os discípulos desfraldavam suas palmas e em coro davam glória a Deus. Mas Jesus, quando ia chegando, vendo a cidade, parou e chorou sobre ela. Jesus sabia da superficialidade de todos os louvores que estava recebendo. Ele sabia que a mesma multidão que agora gritava Hosana, em breve gritaria: crucifica-o. Ele sabia que aquele desfile alegre da entrada em Jerusalém se converteria num desfile triste para fora dos muros de Jerusalém, para o Calvário, onde o crucificaram. Tão profunda foi a tristeza de Jesus que ele não conseguiu contê-la.
mesmo no meio das congratulações dos seus discípulos, da música das crianças, do júbilo da multidão, lhe dando boas-vindas como rei de Israel. As lágrimas de Jesus foram tão intensas que elas superaram todos os outros sentimentos naturais. Jesus, ao olhar para a cidade de Jerusalém, ele poderia ter se alegrado pelas manifestações gloriosas de Deus naquela cidade, ao longo da história daquela cidade. Ele poderia ter se regozijado com as vitórias de Davi. Ele poderia ter se alegrado com o luxo das construções de Salomão, ao ver o majestoso templo erguido ali. Jerusalém era a cidade do grande rei. Lá no culto do Velho Testamento, era o lugar da habitação de Deus na terra, onde estava a casa de oração para todos os povos. Jerusalém era o centro das celebrações festivas, onde a glória, a Shekinah de Deus habitava. Mas as alegrias da terra não trouxeram alegria para Jesus. Pelo contrário, ao ver a cidade, com os seus palácios, com o seu templo, com as suas torres, Jesus chorou. Os discípulos de Jesus estavam maravilhados com a beleza do templo, com as glórias da cidade de Deus, mas Jesus chora e diz para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra. A sua tristeza não encontra alívio nem no passado da cidade, nem no seu presente e nem no seu futuro. Jesus não interrompeu a alegria dos discípulos como os fariseus queriam, mas Jesus não entra no espírito daquela alegria. Todos celebram, mas ele chora. Jesus sabe que dentro de uma semana ele estaria sendo arrastado para fora da cidade, sob o peso do patíbulo da cruz. Mas as suas lágrimas não eram por ele mesmo. As suas lágrimas eram pelos pecadores da cidade. Jesus não chora por eles, Jesus chora por nós. Lá em Lucas 23, 28, ele diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Jesus não está chorando por ele, Jesus está chorando pela humanidade inteira. Ele sente tristeza pelos outros, não por ele mesmo. Ele chora pela cidade que vai rejeitá-lo e crucificá-lo e depois ser destruída, e não pelas dores que ele vai sofrer na crucificação. A intensidade das lágrimas de Jesus nos revela a sua natureza compassiva. Ele sabia que a cidade seria destruída, e embora ele seja Deus, ele chorou. E isso nos traz um retrato da compaixão de Jesus. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que chora conosco e chora por nós. Ele nos ama e ele se importa com cada um de nós. É o que ele já havia dito através do profeta Oséias, lá no capítulo 11, verso 8 de Oséias. Deus dizendo:
Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Jesus chorou porque a cidade tinha perdido a sua oportunidade e o tempo da visitação de Deus. Ele chorou porque o povo rejeitou a oferta da graça de Deus. Ele chorou porque o povo amou mais as trevas do que a luz. Ele chorou porque a cidade virou as costas para Deus. Esse não é um retrato de um Deus insensível, de um Deus distante, indiferente. Não, Deus ama você. As lágrimas de Jesus nos dão uma visão profunda do seu amor, da sua compaixão. As lágrimas de Jesus nos revelam o coração de Deus. Ele e o Pai são um. Quem vê Jesus vê o Pai. Ele mesmo tem dito lá em Ezequiel, no capítulo 33, verso 11: tão certo como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Mas Jesus chora, mesmo quando ele sabe que suas lágrimas seriam infrutíferas. Ele chora porque ele sabe que o juízo já está lavrado sobre a cidade. Jesus chora porque o dia da oportunidade tem um limite, e este limite já tinha chegado. A palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, hoje não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da visitação de Deus. Mas se você não o reconhecer, terá que enfrentar o dia do juízo de Deus. E aquele será dia de trevas e não de luz. A intensidade das lágrimas de Jesus nos mostra como os pecadores devem se aproximar dele. Assim como Jesus chorou por você, você deve ir até Jesus quebrantado, chorando pelos seus próprios pecados. O profeta Joel, lá em Joel no capítulo 2, verso 12, ele diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Jesus disse lá em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Pense no destino da sua alma e corra até Jesus com lágrimas de arrependimento. Reflita sobre o horror da ira vindoura, da qual você precisa fugir, e vá até Jesus com lágrimas. Pense nas glórias do céu que Jesus preparou para você, e vá até Ele com lágrimas.
Pense no amor de Jesus por você, ao ponto de morrer por você. E vá até a Ele com lágrimas. Deixe o seu coração derreter diante do amor insondável de Jesus. Verso 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Se tu conhecesses. Ignorância, falta de conhecimento de Deus, foi a ruína de Israel. Se conhecesses. Eles não conheceram o que eles poderiam ter conhecido. Eles não conheceram o que eles deveriam ter conhecido. Eles não conheceram o seu Deus. Deus já havia falado através do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 1, verso 3. Olha só o que Deus diz sobre Israel. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eles não conheceram a Deus. Eles não conheceram o Filho de Deus, que veio para eles em graça, em misericórdia. Alguns, embora tenham luz, ainda vivem nas trevas. Muitos, embora saibam a verdade, não andam segundo a verdade. Nós vemos que Jesus lamenta a paz que eles tinham perdido. O verso 42. Se conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Ou numa outra versão, o que é preciso para conseguir a paz. Ou numa outra versão, o que traz a paz, ou o que leva até a paz. O nome da cidade de Jerusalém significa a cidade da paz. Mas Jerusalém tinha perdido a sua paz, porque não tinha conhecido o seu Deus. Um homem, uma mulher que não conhece a Deus não tem paz. Isaías, capítulo 57, verso 20 nos diz: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Jerusalém foi saqueada várias vezes, porque ela rejeitou o Deus da paz, porque ela não recebeu o príncipe da paz. Não importa quão próspero você seja, se você não receber Jesus em seu coração, se você não entregar a sua vida a Cristo, você jamais alcançará a verdadeira felicidade e a verdadeira paz. Quanta alegria e paz você poderia desfrutar se os seus pecados fossem perdoados, se você se colocasse debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro de Deus. Quanta paz haverá para você nesta noite, se você se reconciliar com Deus, se você tiver a sua consciência purificada pelo poder do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Jesus lamenta sobre as pessoas que tinham perdido a paz.
A cidade que perdeu a paz é a cidade que mais oportunidade teve para conhecer a Deus. A glória de Deus esteve sobre a cidade. A palavra de Deus foi pregada na cidade. Os profetas de Deus anunciaram a salvação de Deus na cidade. Os sacerdotes tinham cuidado para nunca deixarem apagar o fogo do altar no templo da cidade. A cidade de Jerusalém, que vivia em permanente vigília de adoração. Mas apesar do templo, apesar do culto, apesar da palavra, apesar das orações, apesar dos sacrifícios, o povo perdeu o tempo da visitação de Deus. Você tem tido as mesmas oportunidades que Jerusalém? Quantas exortações você já tem ouvido? Muitos nasceram num lar cristão evangélico. Muitos têm ouvido a voz de Deus desde a infância. Outros têm os pais crentes. Outros têm o cônjuge crente. Muitos já vieram aqui, já se assentaram aqui ou em outros lugares dezenas de vezes e ouviram a palavra de Deus. Muitos estão perto do reino de Deus, mas ainda não entraram no reino de Deus. Estão perto do reino de Deus, mas ainda lhes falta uma coisa, uma entrega total do coração a Jesus. Muitos estão como Jerusalém, adiando o encontro com Deus, mas hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia da decisão. Não desperdice esse dia, para que ele não se transforme em dia de lamento e em dia de juízo sobre você. Jesus lamenta e chora por causa da oportunidade que eles tinham negligenciado. Jesus diz: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, ou o que produz a paz. Aquele foi um dia favorável. Eles já tinham sido exortados por homens de Deus, mas agora eles tiveram o próprio Filho de Deus pregando para eles. Aquele era um dia de milagres da misericórdia, um dia em que a graça de Deus estava brilhando ali sobre eles, um dia em que Deus tinha descido à terra, um dia da visitação de Deus sobre eles, que nenhuma nação tinha experimentado em igual intensidade. Jesus se fez carne, Jesus habitou no meio deles, Jesus fez milagres extraordinários entre eles, Jesus pregou para eles, Jesus viveu entre eles, e Jesus chorou sobre eles. Mas eles jogaram fora a oportunidade da graça de Deus. Eles fecharam as portas do céu. Talvez hoje seja o dia da visitação de Deus para você.
Jesus lamenta porque ele viu a grande ruína que desceria sobre Jerusalém. E ele diz isso, profetiza lá nos versos 43 e 44. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E Flávio Joséfo, que foi um historiador do primeiro século, ele nasceu por volta do ano 35 depois de Cristo, era judeu. Ele narra que essa invasão de Jerusalém por Tito e os exércitos romanos foi a tragédia das tragédias. Nada até ali havia sido comparado com aquela invasão sangrenta e brutal. Cerca de 600.000 pessoas morreram de fome, pestilência, ao fio da espada. Mulheres devoraram as carnes de seus próprios filhos mortos. Não havia escape. Jesus disse: os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Não haverá escape. A cidade foi cercada. A fome reinava do lado de dentro e o cerco do inimigo do lado de fora. Muitos mortos eram lançados para fora dos muros. Quando Tito invadiu a cidade, havia uma multidão de corpos em estado de decomposição do lado de dentro dos muros. Mas nada, meus irmãos e amigos, é comparado à destruição da alma. Nada pode ser comparado à perdição eterna. Nada pode ser comparado ao fogo do inferno. A simples ideia do homem passar toda a eternidade longe de Deus, em tormento eterno, deve nos fazer tremer. Não há tragédia maior do que a perdição da alma. Esta é a morte eterna. É uma eterna destruição. É ser banido para sempre da face de Deus. Jesus, ele demonstra a sua dor em outras palavras, quando ele diz lá em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo de minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e não quiseste. Esse povo matou os profetas, e matou o Senhor dos profetas. Desprezou a palavra de Deus. Mas apesar disso, Jesus ainda quer ajuntar esse povo. O seu amor era tão grande que ele deseja salvar até mesmo os assassinos dos profetas.
existe graça suficiente em Cristo para abraçar assassinos, para abraçar ladrões, para abraçar prostitutas, para abraçar adúlteros, mentirosos e perdoá-los e transformá-los. O fracasso da vontade está em você, em nós, e não em Cristo, que clama: quantas vezes quis eu, quantas vezes quis eu, quantas vezes quis eu, mas vós não quisestes. Jesus chora porque Ele quer ajuntar o seu povo, mas muitos têm rejeitado o Salvador. A desolação vem porque o povo não quer ouvir, nem se ajuntar debaixo das asas do Senhor. Naquele dia muitos irão dizer uns aos outros, como está lá em Mateus 25:8, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Naquele dia os anjos, em vez de se alegrarem a seu respeito, vão erguer a sua espada para manter você fora do paraíso de Deus. O dia se aproxima quando Cristo virá outra vez. Amém? Aleluia. Ele virá em glória, e então teremos uma nova Jerusalém, cujos fundamentos são feitos de pedras preciosas. Naquele dia o Senhor, Ele vai se alegrar sobre a nova Jerusalém. Naquele dia Ele não derramará lágrimas sobre ela, mas Ele se alegrará nela com grande alegria. Aquele dia será o dia das bodas do Cordeiro. Foi esta a promessa que Jesus fez aos discípulos quando instituiu e celebrou a ceia com eles, conforme o texto bíblico que lemos no início do culto. O dia das bodas do Cordeiro será o dia em que Jesus desposará a sua noiva, a sua igreja. Aleluia. Este povo de todas as nações, tribos, línguas e povos da terra, e nós aqui fazemos parte deste povo, desta igreja. Quantos aqui integram a esta igreja, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo? Homens e mulheres de todos os povos da terra, que adoram e glorificam o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Vamos ficar de pés. Não sei se há alguém nesta noite que está longe de Deus, se afastou do coração de Deus. Se você é esta pessoa e deseja reconciliação com Deus, saia de onde você está, venha à frente, nós vamos orar agora. A Bíblia diz que há festa no céu, que há festa no céu, quando alguém arrependido corre até Jesus, clamando por sua misericórdia, por sua graça. Nós estamos aqui reunidos hoje
para celebrarmos a ceia do Senhor. Através de seus elementos simbólicos, o pão como símbolo do corpo de Cristo, que por nós foi moído, e o sangue e o cálice como símbolo do seu sangue, que por nós foi derramado na cruz. Se você pode sentir a sua presença neste recinto, nesta noite, glorifique a Ele aí onde você está. Adore a Ele aí onde você se encontra. Aleluia. Se você pode sentir a mão de Jesus tocando em você aí, se você pode sentir o calor do Espírito de Deus sobre você aí onde você está, então glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, porque antes nós estávamos longe, mas agora pelo sangue de Cristo nós chegamos para perto dele. Antes nós éramos desconhecidos e estávamos caminhando para a morte eterna, mas hoje nós podemos adentrar a presença de Deus, e quando Ele olha para mim, para você, Ele não vê os nossos pecados, mas antes Ele vê o sangue de Jesus, que por nós foi derramado ali na cruz. E hoje, aleluia, você tem este privilégio de ser tocado por Jesus, aleluia, de sentir o abraço de Jesus, de sentir a mão de Jesus sobre a sua vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós aqui estamos nesta noite, neste primeiro domingo deste mês, agradecidos, Senhor, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, derramados sobre a nossa vida. Agradecidos, Senhor, porque deixaste o Teu trono de glória, onde os anjos Te adoravam. Tomaste a forma de servo e levaste sobre Ti as nossas dores e as nossas transgressões sobre a cruz do Calvário. E em obediência ao Teu chamado, ao Teu convite, aqui estamos para celebrarmos a ceia. Através destes elementos simbólicos que nos trazem à memória o Teu sofrimento na cruz, através do Teu corpo que foi moído, através do Teu sangue que foi derramado. Mediante estes dois elementos simbólicos, o pão e o vinho, abre as janelas dos céus sobre nós nesta noite, ó Pai, e derrama as Tuas bênçãos em profusão sobre cada filho Teu, sobre cada filha Tua, sobre cada pessoa que nesta hora, Senhor, se acerca de Tua mesa. Ó Deus, com o coração quebrantado, com o coração agradecido, com o coração cheio de alegria, aleluia, pelo livramento, Senhor, que trouxestes a cada um de nós. Antes estávamos distantes, mas hoje estamos perto de Ti. Antes estávamos sem esperança, mas hoje temos esperança. Antes estávamos sem paz, mas hoje a Tua paz inunda os nossos corações. Antes estávamos sem direção, mas agora os nossos olhos estão firmados em Ti, que nos guia pelo Teu caminho eterno. Aleluia.
E assim, ó Pai, eu te louvo por tudo e te agradeço. E te rogo estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, o Senhor Jesus partiu o pão. Oremos. Senhor Deus, temos chegado ao final deste culto, agradecidos pela manifestação do Teu Espírito Santo, que ainda hoje continua se movendo, que ainda hoje continua soprando, que ainda hoje continua como um rio correndo. Agradecidos pela Tua presença em nossas vidas. Agradecidos, Senhor, porque não estamos sós e nunca estaremos sós. Agradecidos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e nós somos Teus, propriedade Tua, Senhor. Agradecidos, ó Pai, porque Tu és o guarda fiel do Teu povo. Agradecidos porque em Ti nós temos segurança, em Ti nós temos abrigo, em Ti nós temos proteção. Agradecidos, Senhor, porque mais uma vez nos permite aqui estarmos reunidos no Teu nome para Te adorarmos, Senhor, para Te glorificarmos, para Te agradecermos, Senhor, por tão grandes coisas que Tens feito por nós, para Te agradecer pela Tua paz em nossos corações, para Te agradecer, Senhor, pela esperança da vida eterna, para Te agradecer porque nossos nomes estão escritos no livro da vida lá no céu. Toma-nos pela mão, Senhor, a cada momento da nossa caminhada, que nossos olhos estejam sempre firmados em Ti, que nunca venhamos, Senhor, a olhar para os lados, que as tormentas da vida nunca venham nos abalar, mas que a nossa fé e a nossa confiança estejam cada vez mais firmadas em Ti, no Teu poder, na Tua palavra, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos aqui, que temos comparecido, Senhor, a este culto de louvor e de adoração a Ti. Deus eterno, age em nossas vidas, em nosso coração, a fim de que, ó Deus, tenhamos sempre o coração inclinado à obediência à Tua palavra, Senhor, e à voz do Teu Espírito. Guia-nos sempre, Senhor, pelo Teu caminho eterno. Que esta nova semana seja uma semana rica de bênçãos para todos quantos aqui estamos, Senhor. Ó Deus eterno, que esta semana seja uma semana, ó Deus, em que testemunharemos, Senhor, milagres. Desde este culto, Senhor, e durante, ó Deus, toda esta nova semana, seja uma semana de milagres, de maravilhas, de prodígios. Deus eterno, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus dos prodígios e das maravilhas. E a Tua palavra nos assegura que Tu não mudastes e não mudarás jamais. Tu és o Deus imutável. E nós cremos em Ti, Senhor. Cremos na Tua palavra. Ajuda-nos a crermos cada vez mais, Senhor.
que a nossa fé e a nossa confiança cresçam cada vez mais, a fim de que a cada momento da nossa vida possamos, Senhor, ver a Tua glória, aleluia, derramada sobre nós. Deus eterno, nesta hora que estamos de volta aos nossos lares, leva-nos na Tua paz e em segurança, Senhor, ó Deus eterno, e que possamos, Senhor, sempre, ó Deus, estarmos dispostos, Senhor, a que Tu nos uses naquilo que quiseres, e sejamos sempre, Senhor, instrumentos em Tuas mãos, para a manifestação da Tua graça, da Tua bondade, do Teu amor, das Tuas misericórdias, das Tuas maravilhas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco desde agora e durante esta nova semana e para todo o sempre. E a igreja aqui diz bem forte: amém. Dê um aplauso de adoração ao Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos. Vão em paz, até breve, em nome de Jesus.